A tensão entre Irã e Israel está no auge. Com o agravamento do conflito e rumores sobre o desenvolvimento de armas nucleares, surge uma pergunta inquietante: o que aconteceria se o Irã realmente construísse uma bomba nuclear e a usasse contra Israel? Neste vídeo, exploramos um cenário hipotético, do primeiro ataque às consequências globais que podem mudar o mundo inteiro. Isso não é ficção, mas uma cadeia lógica de eventos possíveis, baseada em dados reais e previsões de especialistas. O amanhecer se arrasta sobre Teherã, um sol vermelho se esgueirando sobre as montanhas Alborz, só que este amanhecer não é a primeira luz de um novo dia, mas o último vislumbre do velho mundo. Rastros nucleares tingem o céu sobre o Golfo Pérsico, feeds de mídia social explodem em estática desesperada e uma sirene meio ouvida em Haifa se transforma no uivo planetário da história dilacerando. Acompanhe esta história para descobrir como um único clarão sobre o Mediterrâneo Oriental desencadeia uma cadeia de erros de cálculo que derruba impérios, envenena a corrente de jato e transforma listas de compras comuns em manifestos de sobrevivência. Continue ouvindo e você testemunhará como o último tweet, a última prece e a última brasa da resiliência humana se entrelaçam, porque o apocalipse não chega em uma noite, ele chega em capítulos, e o próximo capítulo começa agora. Os primeiros 45 minutos. Terça-feira, 11h17, horário local. Operadores israelenses de defesa antimísseis notam o lançamento tarde demais. Em algum lugar acima das montanhas Zagros, um Shahab 6 modificado, há muito tempo comentado e ridicularizado, atinge a estratosfera. Sua ogiva é rudimentar para os padrões de uma superpotência, mas 25 quilotons são mais do que suficientes. Às 11h41, uma esfera branca explode sobre um subúrbio industrial de Tel Aviv. O vidro derrete para dentro, o asfalto ondula como xarope preto e o pulso eletromagnético devora cada byte desprotegido de Haifa a Beersheba. A 1.100 km de distância, redações dão uma olhada em reportagens confusas. 5 minutos depois, cada slot de satélite sobre o Oriente Médio transborda com assinaturas de calor. O mundo expira uma vez, bruscamente, e se esquece de inspirar novamente. Oram 4, arcos reflexos. Telefones vermelhos e mesas de carvalho polido. No bunker reforçado de Jerusalém Ocidental, o Conselho de Segurança Nacional de Israel autoriza o Macabe de Ferro, um manual preparado desde os primeiros dias de Dimona. 2 mísseis Jericho-3 sobem em direção a locais militares iranianos declarados, outros 3 desviam para decapitar centros de comando e controle perto de Isfahan. O horizonte de Tel Aviv ainda se move em direção ao céu como poeira radioativa quando o contra-ataque se arqueia para o leste como cometas vingativos. O guarda-chuva antiaéreo de Teherã, otimizado para mísseis de cruzeiro, arranha fantasmas balísticos e erra. Às 16h09, horário local, 2 sóis florescem sobre o planalto iraniano. A carnificina recíproca é quase simultânea, como espelhos se estilhaçando em paredes opostas. Observadores externos veem apenas flashes gêmeos em sobreposições térmicas ativas, contexto vaporizado, motivo irrelevante. Dias 1-3, cascatas de tratados. Apresentadores de notícias murmuram datas de guerras esquecidas, 1956, 1967, 1973, 1991, nenhuma se encaixa. A Turquia aciona consultas do artigo 5, alegando que a explosão do pulso eletromagnético interrompeu a avionica sobre Iskenderun. Os corredores da OTAN fervilham de assessores nervosos citando cláusulas de detonação. A Rússia denuncia a barbárie sionista e desloca frotas do Mar Negro através do Bósforo para evacuar cidadãos. Dentro da sala de situação, o presidente dos Estados Unidos faz malabarismos com a aritmética da aliança: defender Israel e perder Bagdá, conter Israel e perder o voto decisivo da Flórida. O Ministério das Relações Exteriores da China pede calma estratégica enquanto submarinos com base no mar deslizam para o Mar Arábico. A diplomacia, antes um tabuleiro de xadrez, agora se assemelha a Jenga com blocos de nitroglicerina. Semana 1. O espasmo energético. O petróleo Brent sobe para $480 o barril antes da paralisação das negociações. Superpetroleiros obstruem o Estreito de Hormuz em uma reviravolta desesperada, colidindo, incendiando e afundando. Gigantes do setor de seguros invocam força maior, a logística global reverte da containerização para a adivinhação.
As fazendas de dados de Bangalore entram em pane, as fábricas da Shin-Time de Detroit perdem 1 milhão de eixos de comando. Algoritmos de preços de alimentos falham, marcando a alface a $120 por cabeça em São Paulo antes de entrarem em colapso total. O coração da economia mundial se torna uma vibração arrítmica, privando as linhas de suprimento de oxigênio. Mês 1 e 2. A Segunda Era Nuclear. O Paquistão ativa a dissuasão mínima crível e dispersa ogivas. A Arábia Saudita, presa entre as cinzas do arquirrival Irã e o nervosismo letal de Israel, revela sua suposta compra de variantes chinesas do DF-21 estacionadas nos arredores de Riad, ogivas emprestadas até que a crise passe. O Egito reabre silos de mísseis no Sinai, testados pela última vez sob assessores soviéticos. O quartel-general da AIA em Viena, semideserto, emite um memorando sem numeração: a arquitetura de controle de armas é efetivamente nula. A teoria da corrida armamentista previu décadas, a realidade a comprime em 57 dias. Nações com latência nuclear completam suas arrancadas: Japão em submarinos, Coreia do Sul em hangares, Alemanha em bunkers alpinos silenciosos. A bomba viraliza. Temporada 1, Neve Negra. 3 meses após a aniquilação de Tel Aviv e Teherã, o pôr do sol no hemisfério norte brilha em um roxo claro. A fuligem dos incêndios petroquímicos se espalha por mais de 15 quilômetros, refletindo o brilho solar no espaço. As temperaturas caem 2 graus Celsius em média global, as monções param, as chuvas do Sahel desaparecem. A expressão inverno nuclear migra de nota de rodapé acadêmica para o falatório nas filas de supermercado. Os contratos futuros de trigo cessam quando os solos das pradarias congelam em meados de agosto. Moscou envia grãos para São Petersburgo em um navio quebra-gelo, pela primeira vez em junho. Cientistas inserem números de profundidade ótica de aerossóis em modelos climáticos e sussurram um prazo: 5 anos até que as faixas aráveis se retraiam como animais feridos em direção ao Equador. Ano 1. Cisma da informação. As linhas troncais da internet, já castigadas por pulsos eletromagnéticos, PEM, são estranguladas por reações cibernéticas. Ilhas digitais se formam, redes norte-americanas, redes sino-russas, euro-redes fragmentadas. Fora de cada enclave, o rumor supera o fóton. Deepfakes proliferam, exibindo ataques retaliatórios inexistentes, Mumbai brilhando em branco, Riad arrasada, conteúdo que alcança a guerra psicológica sem a física dispendiosa. Populações formam cultos à realidade em torno de qualquer feed que permaneça acessível. A verdade, antes um bem comum, torna-se um negócio de boutique. Ano 2-3, as guerras da sede. Menos chuvas e infraestrutura destruída resultam em desidratação continental. No Vale Central da Califórnia, pomares de amendoeiras são cortados com motosserras para obtenção de lenha, à medida que os aquíferos ficam abaixo do alcance das bombas. O delta do Nilo afunda sob a intrusão de água salgada. A população do Cairo segue em caravanas para sudoeste em procissões irregulares, visíveis da órbita. Nações reinventam fronteiras em torno de usinas de dessalinização e rios de degelo. Escaramuças eclodem por causa de válvulas de oleodutos, monitoradas por drones preciosos demais para serem derrubados. As convenções de Genebra são citadas, ridicularizadas e finalmente esquecidas. Ano 4. Moeda de calorias. O ouro perde o brilho quando calorias compram balas. Bancos de sementes piratas são guardados como o Fort Knox. Um único grão de milho não transgênico é trocado por 1 litro de diesel em Joanesburgo. As cidades decrescem em áreas concêntricas, primeiro os subúrbios, depois o anel interno, até que apenas os centros históricos fortificados pulsam fracamente à noite. A poda urbana torna-se política, expressa em comunicados humanitários que apresentam o despovoamento como reassentamento voluntário. Ano 5. Governança Shaw. As Nações Unidas se mudam para Brasília após Nova York sofrer com o colapso da rede elétrica e epidemias de roedores. O quórum raramente é alcançado, 5 assentos permanentes se transformaram em 3, depois 2, e então em um vazio cerimonial. Conselhos regionais surgem, os mútuos andinos, as zonas francas do Báltico, o Pacto do Kernel da África Oriental. Nenhum reivindica legitimidade além do alcance de tiro, mas todos imprimem passaportes.
O mapa agora é confete pregado por postos de controle. Prelúdio para a espiral final. Em algum lugar nos Andes, um radioastrônomo descobre que a densidade da ionosfera superior está caindo mais rápido do que os modelos prevêem, sombreamento persistente de partículas da troca Irã-Israel, além de fuligem secundária de 27 detonações táticas posteriores. As nuvens noctilucentes se intensificam, sinalizando que a mesosfera da Terra está esfriando. Correntes de jato se retorcem, gerando ciclones em latitudes fora de época. A espiral final não será anunciada, ela simplesmente começará com uma colheita que nunca germina. O ar está mais rarefeito agora, embora ninguém saiba ao certo se isso se deve à altitude ou à camada de fuligem que, ao longo de uma década, ainda circunda o globo como uma auréola fúnebre. No que costumava ser junho do sexto ano, as crianças das mutualidades andinas assistem ao pôr do sol às 4:30 da tarde, seu disco tremeluzindo atrás de um arquipélago suspenso de partículas que pintam o horizonte com uma opalescência enferrujada. Elas não se lembram de um céu diferente, e essa amnésia inocente é a única misericórdia que o velho mundo lhes concedeu. Seus pais, enquanto isso, ajoelham-se em campos insocalcos, colhendo quinoa de solo enriquecido com carvão moído e ossos de lhamas em pó, biocarvão e cálcio, sussurram os agrônomos, são tudo o que resta entre a última colheita e a colheita zero. A temperatura média global continuou sua mórbida valsa descendente, mais meio grau desde o solstício anterior, enquanto os microclimas regionais chicoteiam e se dobram como tecido em um furacão. Na antiga bacia do Mediterrâneo, as videiras agora brotam pingentes de gelo em março. Nas marítimas canadenses, os manguezais se espalham para o norte, embriagados pela salmoura que sobe. A velha lógica latitudinal da agricultura desapareceu, as plantações sobrevivem apenas onde são pastoreadas por micro-repúblicas de horticultores que comercializam pólen da mesma forma que os banqueiros renascentistas outrora comercializavam florins. A cada amanhecer, eles abrem cofres de pólen, removem frascos de esperança genética e descem por fileiras de caules atrofiados com escovas de penas, como monges iluminando o manuscrito final da criação. É neste estranho meio-inverno que começam os invernos de morte. Eles chegam não como uma catástrofe única, mas como anéis concêntricos de ausência sobrepostos. Primeiro, vão os polinizadores. As abelhas, já castigadas por pesticidas na era pré-apocalíptica, não conseguem navegar pelo crepúsculo constante. Depois, perecem os insetos que viviam dos dejetos das abelhas, e depois os pássaros que os acompanhavam. No sétimo ano, o coro da aurora em 3 continentes silencia, substituído pelo clique dos contadores Geiger e pelo gemido distante dos moinhos de vento recuperados de parques solares abandonados. O silêncio elétrico torna-se a trilha sonora da luz do dia. Os cofres descongelados. O permafrost, paradoxalmente, também recua sob o clima errático. Ao longo do rio Iana, tornozelos de mamutes lanosos, outrora sepultados, espreitam através da turfa pastosa, e com eles infiltram-se patógenos que infectaram a carne pela última vez há 40.000 anos. Em São Petersburgo, o nome da cidade sobrevive mesmo que seus bulevares sejam esqueletos. Virologistas se amontoam em um laboratório fortaleza construído com contêineres soldados como peças de Lego em um sonho febril. Eles isolam uma nova cepa de ortopoxirus ressuscitada da medula óssea de mamute. Por um momento, a excitação científica supera seu medo. Então, eles percebem que o vírus se replica a 12 graus Celsius, que é precisamente a temperatura da maioria dos novos corredores equatoriais de refugiados. A queda de um único drone de correio na cerca do laboratório desencadeia um contágio contra o qual poucos sistemas imunológicos já ensaiaram. No ano caótico que se segue, Iana Pox percorrerá metade do planeta, viajando dentro dos pulmões de clandestinos desesperados agarrados à parte inferior dos trenós de carga de levitação magnética. Moeda recalibrada. Calorias, balas e quilowatts-hora continuam sendo a tríade da troca, mas uma quarta proposta começa a dominar: dados limpos. Quando colisões orbitais se multiplicam, primeiro, um satélite meteorológico da NOAA ousado colidindo com uma plataforma de comunicação chinesa, depois um pássaro espião aposentado se estilhaçando em estilhaços que se multiplicam automaticamente, leva apenas 3 meses para que o horizonte de Kessler seja cruzado.
A órbita terrestre baixa se torna um campo minado cintilante, o lançamento se torna suicídio, os satélites se apagam um a um até que o planeta seja cercado por uma cortina de ferro não intencional de confete metálico. De repente, mapas estelares precisos, mapas costeiros e modelos meteorológicos arquivados não têm preço. Um pendrive pode comprar a passagem de uma família pelo corredor do Istmo, desde que sua criptografia esteja intacta e sua soma de verificação CRC ainda seja válida. Por toda a Europa que resta, mosteiros renascem, não como nós religiosos, mas como claustros de dados. Em scriptoriums à luz de velas, tecnomonásticos copiam códigos em pergaminho, gravando glifos QR em couro de bezerro que sobreviverão aos frágeis elétrons da memória flash. Um único repositório JIT para firmware de bomba de dessalinização, meticulosamente recopiado linha por linha em pergaminho, torna-se a carta magna de uma baronia costeira no que antes era a Bretanha. A nova nobreza governa não por direito divino, mas por autoridade de soma de verificação. Sobrevivência cotidiana. Desça rapidamente pelas cidades ravinas dos Não-Andes e você encontrará o ritmo das horas comuns. Antes do amanhecer, os respiradores de cinzas, catadores equipados com máscaras de avião descartadas, agora adaptadas com camadas de seda e carvão ativado, escalam as paredes da serra para raspar a precipitação radioativa da noite anterior de lonas plásticas. Eles coletam a neve cinzenta em barris selados destinados a usinas de filtragem, onde os radioisótopos incorporados são coletados para baterias termoelétricas. A energia é literalmente extraída da catástrofe. A lâmpada de uma família pode queimar a semana toda com a decomposição beta de partículas que antes flutuavam sobre o levante. No meio da manhã, a troca começa no mercado da Basílica, uma catedral sem teto cujos vitrais explodiram durante o terremoto 3.2, 2 anos antes. Os comerciantes expõem artigos de luxo ao lado de abobrinhas mutantes, Rolex rachados ao lado de abóboras vermelhas do tamanho de crianças pequenas, com a pele manchada por inofensivas, mas enervantes erupções de clorofila. Conversas dançam entre espanhol, quichua e um pidgin de gírias hexadecimais usado para negociar trocas de dados. Um trecho de uma série da Netflix do pré-guerra pode valer 2 sacos de amaranto se completar o arquivo de alguém. A nostalgia é tanto veneno quanto bálsamo. As crianças frequentam a escola do vento nos degraus da praça, recitando a escala de Beaufort em vez da tabuada. Prever rajadas significa prever plumas de fuligem, o que significa prever o índice UV de amanhã. Um erro pode custar colheitas inteiras. Elas aprendem a tipologia das nuvens da mesma forma que as gerações anteriores memorizavam as capitais, embora as capitais agora sejam banquetes móveis ligados a caravanas de parlamentares que legislam em fuga, como gafanhotos. Ano 8. O protocolo do anoitecer. A grade em ruínas finalmente extingue os últimos reatores de água pressurizada do mundo. Após os colapsos em Illinois, Guangdong e Normandia, os gerentes das usinas sobreviventes iniciam o protocolo do anoitecer, liberando o líquido de arrefecimento restante em cavernas subterrâneas de sal, em vez de deixar o revestimento de zircônio se inflamar ao ar livre. Mesmo assim, isótopos semivivos borbulham através de estratos fraturados por meses, salgando aquíferos e emprestando um tênue brilho de T50 aos rios sob lanternas ultravioleta. A coleta de água da chuva se torna uma arte. Funis de cerâmica vitrificados com silicone sem chumbo e revestidos com nanoflocos hidrofóbicos. O estoque de membranas de osmose reversa intactas de uma anciã, antes descartado como entesouramento, agora a qualifica como divindade da aldeia. O oceano fica preto esverdeado. O plâncton fotossintético se refugia sob os tapetes em expansão de Azotea Bloom, uma alga carnívora geneticamente modificada na época em que o capital de risco buscava milagres da geoengenharia. No mundo pós-outono, a cepa tornou-se selvagem, excretando sulfeto de dimetila que espessa o ar marítimo, transformando-o em bruma. Barcos de pesca, os poucos que ainda ousam, navegam por vísceras oleosas de jade, com suas redes corroídas pelo ácido microbiano. A escassez de proteínas leva os enclaves costeiros para o interior em busca de enguias de água doce criadas em lagos espelhados sob torres de cultivo de LED alimentadas por dínamos a pedal. Guerras de microestados e cidades brilhantes como nuvens.
Ao redor do Mar Vermelho, uma federação de 3 cidades portuárias se renomeia como Caldera e anuncia a posse de um conjunto funcional de iluminação de nuvens, torres que lançam microcristais de água do mar na troposfera para refletir a luz solar incidente. Instantaneamente, Caldera se torna um imã para militares peregrinos, brigadas de bicicletas sudanesas, barcos jordanianos no deserto, esquadrões de drones mercenários cujos pilotos guiam quadrotores Eufire por meio de cabos de fibra ótica para evitar interferência de rádio. O cerco de Caldera dura 9 semanas e termina quando uma tempestade de raios, semeada inadvertidamente pelos próprios íons do conjunto, incinera atacantes e defensores em uma chuva eletrificada. Imagens de satélite pós-batalha nunca se materializam, e rumores pintam Caldera como um lago de cratera, uma salina vítrea ou uma Atlântida renascida. A lição é clara: geoengenharia é ao mesmo tempo trono e guilhotina. Salvamento cultural. Nem todos os empreendimentos são marciais. No coração de Los Angeles, um grupo itinerante chamado Arquivistas do Eco Park projeta filmes clássicos contra passagens subterrâneas de rodovias. Seu combustível? Biogás comprimido extraído da fermentação de kudzu, emaranhado sobre o letreiro de Hollywood. Eles intercalam quadros de novas filmagens, cenas de casamentos clandestinos, cirurgias de rua, jardins em terraços, entre rolos de Casablanca e Mad Max, tecendo uma tapeçaria que lembra ao público que sobreviver por si só não é viver. Trocas são aceitas em sementes, histórias ou antimicrobianos limpos. O show deve continuar, mesmo que a plateia chegue a 50 pessoas e cada tosse possa ser de Yana Pox. O silêncio orbital ecoa abaixo. Sem os pulsos de temporização do GNSS, as redes elétricas se sincronizam pela oscilação dos pêndulos e pela pulsação dos músculos humanos. As ferrovias emitem partidas com base no meio-dia solar, os fusos horários se fragmentam em cronoclinas locais. Um viajante que atravessa o centro-oeste no 9º ano precisa acertar seu relógio 15 vezes entre Omaha e Cleveland, embora nenhum dos nomes apareça nas placas de trânsito, agora substituídas por glifos que indicam a disponibilidade de água e a densidade de pragas. O termo fadiga de fuso horário entra na psiquiatria vernacular para descrever a vertigem cognitiva de nunca saber qual ontem se ocupa. Tempestades de fogo celeste. A magnetosfera, abalada por sucessivos pulsos eletromagnéticos e pela redução da radiação solar, convulsiona em jatos elétricos que pintam os céus com faixas vermelho-violeta até a latitude 20 graus. Essas auroras de baixa latitude, chamadas de esquifires, fritam circuitos desprotegidos sempre que surgem. Comunidades cavam hastes de aterramento de cobre a metros de profundidade e tecem tecido Faraday em cada costura de jaquetas. No entanto, alguns veem beleza em meio ao perigo. Casamentos são programados para coincidir com as previsões de Esquifire, com o casal iluminado por faixas de neon cósmico que rabiscam presságios nos céus. Ano 10. O Tratado dos 5 Vales. A sotavento dos Alpes, 5 cantões linguisticamente divergentes, outrora fragmentos da França, Itália e Suíça, ratificam o que eles pomposamente chamam de tratado, embora isso signifique compartilhar um único rio, uma única barreira eólica e um punhado de sementes tradicionais. Ainda assim, é o primeiro acordo territorial em 4 anos não selado à mão armada. Observadores das mútuas andinas participam por meio de revezamentos heliográficos, transmitindo Morse através de 2 oceanos em código espelhado em cascata. O preâmbulo do acordo invoca Solidarité Biotique, solidariedade biótica, uma expressão que se espalha e é pichada em silos de grãos de Manitoba a Maharashtra. Ninguém sabe se o tratado durará uma temporada, mas a ideia de que um acordo ainda é possível viaja mais rápido do que qualquer caravana. Pós-apocalipse cotidiano. Imagine um café da manhã, uma tigela de cerâmica com mingau de farinha de algas marinhas, salpicado com pó de tórax de grilo, adoçado com um xarope destilado de uvas congeladas que nunca amadureceram. Você o engole ao lado de uma fresta de janela equipada com uma película com filtro UVB recuperada de uma exposição de museu. A rua abaixo se abre entre nervuras de concreto semi-destruídas, mas fervilha com equipes de reparos estendendo fibras feitas de seda de aranha reaproveitada, mais fortes que aço, imunes a ladrões de cobre. Ao meio-dia, você pedala até o telhado comum, um terraço com código de barras e telhas refletivas cuja função principal é refletir a luz nos canteiros de vegetais sob o telhado.
Você registra os watts-hora em uma lousa, marcando os dígitos ao lado da contagem comunitária de quilojoules produzidos versus consumidos. A noite traz um toque de recolher alardeado, não autoritário, simplesmente pragmático. As temperaturas noturnas podem cair abaixo de zero mesmo no que costumava ser agosto, e a hipotermia continua sendo o grande equalizador da democracia. Em diários pessoais, aqueles que sobrevivem à umidade, ao mofo e a confiscos ocasionais, as pessoas pararam de chamar a era de pós-apocalíptica por volta do 8º ano. O prefixo pós implicava que o raio da explosão era finito, que era possível caminhar além dele. Aos 10 anos, todos entendem, o apocalipse não está atrás nem à frente, é o meio pelo qual agora nadam, como o plâncton suspenso em um turbilhão em câmera lenta. E, no entanto, enquanto filósofos rabiscam em pedaços de milar, os peixes habitam a água sem nomeá-la. Da mesma forma, a humanidade vibra com adaptações silenciosas. A medula se espessa, a melanina se aprofunda, a capacidade pulmonar aumenta. A evolução, um rumor há muito sussurrado nas salas de aula, está se tornando uma história de família contada pelos avós enquanto tecem chales de seda para recém-nascidos. Prelúdio para o crepúsculo profundo. Cientistas, ainda cientistas, reúnem-se no que antes era uma estação de esqui nos Alpes do Sul, agora um centro de estudos fortificado chamado Glacial One. Eles modelam os tempos de residência dos aerossóis e concluem que o véu estratosférico provavelmente persistirá por mais um quarto de século. Mas novos dados de balões de sondagem atmosférica revelam uma reviravolta sinistra. A camada de aerossóis está se estratificando em faixas térmicas alternadas, gerando redemoinhos de correntes de jato que podem travar os sistemas climáticos por anos. Eles chamam a projeção de crepúsculo profundo, um cenário em que a luz do dia se torna uma mancha âmbar fraca e a fotossíntese cai mais 40%. Variedades de grãos não têm chance sem luz artificial. A humanidade precisa decidir se aposta em uma segunda onda de espelhos solares orbitais, uma opção complicada pelo cinturão de Kessler, ou se refugia no subsolo, onde campos bioluminescentes de fungos projetados brilham como campos de safira em abóbadas cavernosas. Nas cidades das ravinas, nada dessa modelagem se espalha rápido o suficiente para ter importância antes do jantar. As pessoas veem apenas os presságios acima. O pôr do sol se esvaindo na escuridão sem a coda habitual do crepúsculo, como uma vela apagada em vez de se apagar. Redes de sussurros fervilham com rumores de uma noite permanente em menos de uma década. Ninguém pode confirmar, há poucos instrumentos, muita estática, mas o rumor por si só reorganiza os padrões de migração. Comboios se deslocam em direção ao Equador, perseguindo as latitudes onde a luz do dia permanece 10 minutos a mais. O cinturão equatorial, já inchado além de sua capacidade de suporte, se prepara para o influxo cavando poços aquíferos mais profundos e blindando usinas de dessalinização com paredes de adobe cravejadas de cacos de vidro. Um último café ainda funciona na casca do centro histórico de Quito, o Café Horizonte, com seu letreiro de neon alimentado por termoelétricas recuperadas. Um quadro negro do lado de fora exibe enigmas diários cujas respostas lhe rendem um pouco mais de leite em pó. O enigma de hoje é simples. O que viaja mais devagar e se esgota mais rápido? Lá dentro, um poeta cego acha que sabe. Ele digita nas teclas braille de uma máquina de gravação à manivela, digitando versos que falam de um céu se transformando em pedra e de corações aprendendo a bater em tempo geológico. E em algum lugar, num arquivo subterrâneo com cheiro de ozônio e óleo de cedro, uma única semente cintila sob o feixe de um esterilizador UV, ZEA+, variedade tradicional, viabilidade de 98%. Um técnico a insere em uma ampola selada a vácuo e sussurra não uma prece, mas um código logístico. O Apocalipse, afinal, não é um fim, é um livro-razão, créditos e débitos contabilizados em calorias, em quilowatts e em promessas ainda por germinar. A lembrança da luz do dia se esvai, mas os instintos aguçados em uma época mais brilhante persistem, levando as pessoas a olhar para o céu todas as manhãs como se, por mero hábito, pudessem trazer o sol de volta ao seu brilho adequado. No 11º ano, os humanos não medem mais o tempo em calendários, mas em espectros. O comprimento de onda de cada amanhecer é amostrado por fragmentos de prisma presos às molduras das janelas, em seguida, registrado em ardósias enegrecidas pela fumaça.
Um amanhecer com tonalidade violeta sinaliza boa eficiência de lâmpadas agrícolas. Um amanhecer com tonalidade verde alerta para picos de aerossol que estrangularão a energia fotovoltaica. Assim, a cor, antes estética, torna-se atuarial. Ecos no cinturão da ferrugem. Por todo o que antes era o centro-oeste americano, elevadores de grãos erguem-se como torres de catedral sobre um mar interior de vidro turvo, a areia fundida produzida quando pulsos eletromagnéticos, PMS, e arcos de raios atingem leitos de lagos secos. Moradores da cidade lascam o vidro em lascas afiadas para incrustar mosaicos de alerta ao redor de jardins comunitários. Sob um desses elevadores, um recém-fundado conselho de ressonância se reúne todas as noites. Seu credo, que vibrações harmônicas, transmitidas por alto-falantes subterrâneos, podem persuadir as fibras das raízes a penetrarem mais profundamente, passando por bolsões de radiocésio até chegarem a uma argila mais limpa. Eles discutem sobre frequência da mesma forma que teólogos outrora debatiam sobre a graça. A colheita que se segue é ligeiramente melhorada, o suficiente para legitimar a doutrina, e os peregrinos chegam com diapasões amarrados ao pescoço como os antigos distintivos de peregrinos. Devotos ou não, todos ouvem quando o solo zumbi ao pôr do sol, um baixo profundo que parece unir medula e memória. Iana Pox, segunda floração. Mutada nos corredores de trânsito equatoriais, a varíola de Iana ressurge com uma fase de latência tão enganosa que as vítimas parecem saudáveis semanas após a infecção, apenas para explodir em pústulas lancinantes momentos após intenso esforço físico. Competições de estilo olímpico, renascidas em campos de refugiados como impulsionadores do moral, tornam-se maravilhas da superdisseminação. Uma única corrida a pé nas ruínas de Nairobi semeia 93 surtos em 3 continentes, levada por parentes entusiasmados em dirigíveis de carga. Equipes médicas respondem com pistolas de calor que cauterizam as pústulas à medida que se formam, um protocolo desesperado apelidado de Tocha da Misericórdia. Os sobreviventes são poucos, mas visivelmente marcados, suas cicatrizes confundidas com tatuagens de bravura. Subculturas adotam a falsa escarificação em solidariedade, e logo não se consegue mais distinguir quem tem saúde liberada e quem é teatral. A epidemiologia se transforma em crítica de moda. Mineração estratosférica. O crepúsculo profundo escurece ainda mais quando uma coalizão de potências equatoriais lança aeróstatos de quilômetros de largura, plataformas de balões com cabos condutores, na estratosfera inferior para aspirar fuligem de carbono eletrostaticamente. O plano é elegante: coletar, sinterizar em wafers, lançar os discos pesados em zonas de ameriçagem e fundi-los em placas de proteção contra radiação para cidades em cavernas. Mas o ato de arrastar a corrente através dos filtros de cinzas carregados catalisa as cordas de relâmpagos de bola, cordas de plasma que serpenteiam pelos cabos e varrem tudo o que tocam. O segundo aeróstato, codinome BIC 2, vaporiza acima da bacia do Congo, com seu mangual de plasma esculpindo uma trincheira de vidro derretido com 30 km de extensão. O projeto é abandonado após o quarto incidente, deixando uma flotilha de balões não tripulados à deriva como leviatãs pálidos pelos céus crepusculares. Crianças perseguem suas carcaças fantasmas, na esperança de suprimentos caídos, inventando canções que rimam Zeppelin com o céu. Governança por loteria. O governo hierárquico se mostra frágil sob crises perpétuas, então os sociólogos das mutualidades andinas propõem ciclos de sorteio, posições de liderança rotacionadas semanalmente por sorteio aleatório entre todos os adultos alfabetizados. Para evitar o caos dos noviços totais, cada cuidador acompanha seu antecessor por um único dia de sobreposição e herda uma lista de dados contendo senhas de rede, livros de registro de grãos e um livro razão moral criptografado que registra todas as decisões anteriores. A confusão confunde os aspirantes a golpistas, ninguém consegue prever quem detém as chaves amanhã. Pessoas de fora descartam isso como uma governança carnavalesca até que as auditorias de fim de ano mostrem uma equidade calórica melhor do que qualquer reino vizinho. Caravanas de refugiados desviam centenas de quilômetros em busca de uma chance de residência, as listas de loteria incham, as mutualidades relutantemente limitam a imigração e despertam inveja diplomática que beira a hostilidade. A revolução silenciosa das águas cinzas. No 12º ano, a invenção mais importante não requer lítio nem plutônio, um tijolo cerâmico poroso impregnado com bactérias marinhas capazes de remover iodo 131 do esgoto.
O mico-brick, como é chamado pelos laboratórios, transforma a água cinza tóxica em água potável à taxa de 1 litro por tijolo por dia, lenta, mas inesgotável se mantida úmida. Centros de produção proliferam em fábricas de cerâmica abandonadas em todo o mundo. Registros comerciais mostram que tijolos viajaram mais longe do que as especiarias jamais viajaram, e seus portadores são homenageados como guardiões da Rota da Seda. Nos postos de fronteira, guardas batem nos tijolos com as unhas para ouvir o zumbido revelador de culturas vivas. Tijolos mortos são ocos e só merecem pena ou prisão. A água logo garante todos os contratos, e os casamentos incluem dotes de mico-bricks esmaltados em brasões de família. O cerco da cratera de Tesla. Do outro lado da Lua, plataformas de mineração autônomas, em operação desde décadas anteriores à guerra, continuam escavando regolito em busca de hélio 3, que jamais seria enviado para casa. Elas acumulam entulho em bermas geométricas visíveis a partir de telescópios artesanais, inspirando mitos de cidadelas lunares intocadas pela praga da Terra. No ano 13, um consórcio de cidades cofre financia um lançamento de última hora, um lançamento de estágio único para a órbita, alimentado por metano de algas, transportando 2 tripulantes e um banco de sementes. O foguete atinge 80 km antes de colidir com os destroços, uma nuvem de estilhaços catalogada há séculos, mas impossível de rastrear em tempo real. Os destroços retornam pela Austrália, cobrindo o deserto de Gibson com pétalas de titânio que brilham por horas. O fracasso mata qualquer apetite por novos lançamentos. A humanidade cede oficialmente a órbita ao silêncio e à lenda. A vida nos arquipélagos do metrô. Os túneis de metrô desativados de Nova York inundam até a cintura a cada maré alta, formando canais salobros navegados por barcos de fundo chato. Moradores, que se autodenominam marinheiros toupeira, penduram lanternas de fósforo ao longo da curvatura dos azulejos, dando às profundezas da Gran Central a atmosfera de uma capela sistina submersa. Eles cultivam espinafre de água em balsas de espuma ancoradas em colunas de ferro da virada do século. Carpas invasoras povoam os túneis, alimentando-se do lixo das bodegas despejado em bueiros. Acima do solo, os arranha-céus são esqueletos acariciados pelo vento constante. Mais abaixo, os marinheiros toupeira afinam saxofones recuperados na frequência ecoante dos túneis. Uma nova música que pulsa como o canto das baleias pelas catacumbas da antiga capital das finanças. Deriva cognitiva. Psicólogos observam uma síndrome apelidada de cronoagnosia. Sobreviventes conseguem relatar eventos globais com riqueza de detalhes, mas não conseguem situá-los em nenhuma linha do tempo. Ciclos traumáticos de décadas fraturam a memória episódica. Exames cerebrais revelam a reconfiguração hipocampal onde antes se codificavam os carimbos de tempo. Comunidades se adaptam por meio de círculos narrativos que enxertam eventos pessoais em marcadores astronômicos, as perseidas, os eclipses equinociais, as tempestades de fogo celeste, reexternalizando a cronologia da mesma forma que os antigos agricultores faziam. Historiadores orais ascendem à proeminência cívica, pedalando de cidade em cidade, tecendo tapeçarias de alinhamento. Se sua filha teve o primeiro dente durante a última tripla aurora, a praga do milho chegou 2 luas depois. O passado se torna um mapa estelar lido à meia-noite em uma fogueira. Fusão de fés. A religião, incapaz de se ancorar em céus distantes, agora obscurecidos pelo véu, vira do avesso. Um movimento sincrético chamado De Artvaar Fold combina nigunim acídicos, rodopiantes sufis e quins em um único ritual, caminhar em espiral ao redor de uma fogueira, entoando melodias sem palavras em modos junílicos ascendentes. Sua teologia é pós-cósmica. A divindade, dizem eles, é qualquer calor que cozinhe feijão. Caravanas Volkswagen, consertando fogões a foguete e ensinando métodos de queima eficientes. Os céticos as toleram porque menos fumaça significa pulmões mais limpos. No ano 14, os engenheiros Ford criam o protótipo do Forgiven Skill, uma cúpula de argila e cacos de titânio que converte resíduos plásticos em carvão utilizável como corretivo do solo. O nome não é uma metáfora. Aldeias oferecem brinquedos quebrados, escudos de choque e até mesmo cartões de racionamento antigos à boca do forno, absolvição por pirólise. Política global em um único acordo. Com a órbita perdida, os oceanos se acidificando e os aerossóis se espessando, 5 grandes partidos políticos se reúnem para talvez o último grande acordo, o conclave de Tlatelolco,
realizado nos terraços de drenagem da Cidade do México, que antes eram o Parque Chapultepec. Os delegados chegam em caravana de lhamas, trenós solares e zeppelins de batalha adaptados. A pauta: dividir as minas de fósforo restantes do Marrocos, cuja produção agora dita cada estação de cultivo. As negociações começam com a troca cerimonial de água, um gole por enviado, de copos idênticos para evitar envenenamento. Ao longo de 16 dias, eles elaboram um algoritmo de distribuição alocável por meio de cadeias de rage em placas de pedra gravadas por gravadores a laser acionados por pedais. O sucesso do tratado é comemorado quando o primeiro comboio de pó de fosfato marroquino chega aos Agrovault de Manila sem ser sequestrado. Os céticos proclamam que até o juízo final gera comércio, os otimistas, que o comércio impede um juízo final bis. Os filhos da estática. Radioamadores, alguns meros garotos armados com aparelhos de cristal, tropeçam em um padrão repetitivo embutido em chiados de fundo, trios de tons que não correspondem às verificações de erro conhecidas. O padrão se repete a cada 91 minutos, sugerindo uma fonte em órbita baixa da Terra. Mas simuladores insistem que todos os transmissores em funcionamento morreram com os satélites. A conspiração floresce. Um remanescente pilotado por inteligência artificial se opõe à autoexterminação humana? Famílias se aglomeram em torno de receptores de paralelepípedos ao entardecer, na esperança de que os tons um dia sejam decodificados em instruções para curar o céu. Até engenheiros sóbrios rezam a voz da estática, deixando oferendas de capacitores usados e fios de cobre em santuários de antenas no topo das colinas. Nasce uma mitologia de compaixão mecânica, um ângelus digital tocado por circuitos mortos. Agricultura ao anoitecer profundo. A fotossíntese agora compra apenas 4 horas de fótons em muitas latitudes, daí a ascensão dos pastores de Lumen. Usando capas com asas espelhadas costuradas a partir de refletores de drones acidentados, eles escalam cumes ao amanhecer, direcionando a luz do sol em direção às plantações em terraços por meio de dezenas de milhares de fragmentos de heliostato montados em engrenagens de bicicleta recuperadas. Cada amanhecer é um balé coreografado, um espelho mal virado e um canteiro de batatas murcha. Crianças se tornam aprendizes aos 6 anos, navegando por labirintos de espelhos como surfistas surfando leve. O termo heliotropismo recupera o brilho sagrado, as orações incluem declinações angulares. Em um verão de seca, um eclipse achata a produção em metade de uma província. Naquele inverno, os pastores esculpem refletores parabólicos no gelo, usando a reflexão interna para alongar o dia com o luar. O colapso das paredes da linguagem. Os pedins comerciais proliferam até que as linhas entre espanhol, árabe, mandarim e suahili se confundem em pachique, um crioulo otimizado para escambo. Verbos desaparecem, o tempo verbal é implícito em gestos. Adjetivos se acumulam após o substantivo como etiquetas de preço. Estudiosos lamentam a perda linguística, mas camponeses comemoram. Menos palavras significam negócios mais rápidos antes que tempestades de areia cheguem. Guildas de tradução se adaptam, curando nuances emocionais, ensinam que uma cabeça baixa acrescenta subjuntivo, uma mão no coração acrescenta intenção futura. A poesia próspera em gestos, cartas de amor se tornam sequências de dança de dedos gravadas em papel tátil. Pesca aurora. Na penumbra do Ártico, o degelo rico em nitrato combina-se com íons magnetosféricos para gerar espessas camadas de crio celeste, cianoartrópodes geneticamente modificados décadas antes para experimentos de terraformação em Marte. Eles florescem sob auroras, atraindo focas, depois ursos polares, finalmente, frotas humanas que transformam quebra-gelos em bioreatores flutuantes. O crio celeste se converte em pasta proteica alimentada em extrusoras que produzem barras de nutrientes sem sabor, mas barras que se conservam. A caça é perigosa. Uma explosão geomagnética pode fritar sistemas de orientação, aprisionando navios em gelo quebra-cabeça. Muros memoriais em Reykjavik inscrevem nomes perdidos para o barriga verde, como os marinheiros chamam a lama fosforescente contorcida abaixo da massa de gelo. Economia psicológica. Os sistemas monetários adotam o apoio emocional. As pontuações de crédito agora são pareadas com as pontuações de afeto capturadas por leitores biométricos em casas de câmbio. Os displays exibem halos coloridos ao redor dos perfis dos traders, tons de verde para calma, vermelho para raiva.
Um vendedor calmo obtém melhores taxas de câmbio, estabilizando os mercados por meio da pressão dos pares em direção à regulação emocional. Surge a tecnologia médica do mercado negro, microdoses de ocitocina sintética, amortecedores adrenais feitos de algas marinhas e cobalto. Filósofos debatem se o livre-arbítrio sobrevive quando os futuros da serotonina ditam os preços do pão. O primeiro nascer do Sol subterrâneo. Ano 15. Nas profundezas dos Montes Urais, engenheiros acionam um reator Hélios, não nuclear, mas óptico, um touro de lasers movidos à fusão que pintam paredes gigantes de fósforo, simulando o amanhecer para terraços de cogumelos. Quando o interruptor é acionado, 100 hectares se incendeiam com um brilho dourado. Trabalhadores largam ferramentas e soluçam, alguns morrem de choque cardiogênico, uma súbita onda de luz solar que se lembra. A notícia se espalha por meio de retransmissões de tambores. Peregrinos se dirigem para o subsolo, em busca do amanhecer que não mais surge. Um novo provérbio emerge: enterramos o sol para vê-lo nascer novamente. Prelúdio à equação terminal. Matemáticos climáticos do Glacio One alimentam seu último superaglomerado em funcionamento com 15 anos de aerossóis, calor oceânico e feedback da biosfera. O resultado rola em papel térmico, uma curva acelerando em direção a uma assíntota vertical que eles apelidaram de equação terminal. Ela prevê que, dentro de 8 anos, a produtividade primária líquida da Terra cairá abaixo do limite de manutenção metabólica para a vida mamífera. Em termos simples, o planeta está prestes a entrar em um espasmo cadavérico, vivo, mas incapaz de repor tecido mais rápido do que a decomposição. Notícias da equação vazam. Festivais de suicídio eclodem ao longo das costas, enquanto nas cidades das ravinas, as pessoas tatuam a assíntota nos pulsos como um lembrete para acelerar a esperança, não o desespero. A vida cotidiana na asintote. Manhã, você engole um comprimido, espirulina comprimida e lítio para atenuar a doença da radiação, e pedala um gerador até o suor embaçar sua máscara facial. No almoço, você encontra uma órfã espelhada, uma criança cujos pais morreram ajustando aerostatos. Você troca um mico-brick por um livro antigo que ela encontrou lacrado em Milar. Você lê à luz de uma lanterna. É Ray Bradbury, páginas com cheiro de ozônio e creosoto. A noite traz o som de buzinas distantes, pastores lumen sinalizando uma colheita de luz bem-sucedida. Você sobe ao nível do telhado, observa silhuetas em capas espelhadas inclinando-se contra o céu que escurece e sente, impossivelmente, uma pontada de gratidão. Se a humanidade precisa correr uma assíntota, pelo menos a pista é iluminada pela audácia. Em algum lugar, além de um monte de vidro em pó e efluentes de crio congelados, uma criança prende prismas a uma roda de papel e sussurra: e se a girarmos mais rápido? O apocalipse se aproxima, mas a resolução também. O mundo agora é uma escada em espiral, cada degrau mais estreito, mais escuro, mais íngreme. E ainda assim a subida continua porque a própria gravidade se tornou um ato de vontade. Aos 16 anos, o amanhecer é um rumor comercializado como contrabando pelos continentes, uma lembrança silenciosa de calor que bocas mais velhas descrevem como os marinheiros outrora falavam de sereias, real o suficiente para ansiar, impossível o suficiente para questionar. As crianças nascidas desde o Flash Irã Israel chamam o céu ocre de luz de cinzas. Seus primeiros lápis de cera são carvão, e cada casa guarda uma caixa de sol, um álbum de recortes esfarrapado de cartões postais pré-guerra colados ao lado de papel refletivo, lembretes de que a cor costumava ser mais do que um código de sinalização. O limiar da respiração. A densidade dos aerossóis atinge o ponto em que a hemoglobina sofre com a falta de oxigênio ao nível do mar. Populações migram em massa para o alto das montanhas, convertendo as serras em megalópolis finas como lâminas de ar, espalhadas ao longo do que os cartógrafos renomeiam como fronteira isobar. Aqui, a pressão atmosférica ainda atinge 87 kPa, um valor suportável, e cada punhado de solo é transformado em terraços para a produção de batatas fúngicas. Cidades inteiras se desintegram, tijolo por tijolo, transportadas para o céu por teleféricos movidos por correntes térmicas cativas. Planícies abandonadas transformam-se em cavidades de nevoeiro, pântanos de lodo eletrolítico onde qualquer material metálico corrói e se entrelaça em semanas. Espalham-se lendas de que cavidades de nevoeiro cantam à noite,
Um coro eletrostático nascido do vento assobiando através dos esqueletos de ferro dos shoppings. O último arquivo e o primeiro sussurro. Sob os Cárpatos, bibliotecários em cofres hermeticamente fechados terminam de gravar o Codex Eon, um disco de safira multicamadas que armazena a soma do conhecimento pós-flash em fentoglifos gravados a laser. O Codex foi projetado para sobreviver a 10 milhões de invernos. Quando o último glifo é queimado, a energia acaba. Ninguém fala, eles selam o cofre e carregam o backup redundante em seus dentes, pequenas contas de sílica presas em colares de tendões. Daqui em diante, os dados vivem em línguas e talismãs. Festivais de entropia. Diante do relógio de 8 anos da equação terminal, as culturas se revoltam contra o desespero com os festivais da entropia, carnavais programados para marcos matematicamente calculados da degradação do sistema. O dia em que a biomassa total de folhas cai abaixo da biomassa global de insetos ou quando a fluorescência do plâncton perde um pico espectral. Os foliões vestem trajes feitos com fitas de sinalização recicladas e dançam sobre telhados branqueados por raios UV, hasteando faixas com os dizeres, célebre a equação inacabada. Sociólogos observam que as taxas de suicídio despencam após cada festival, o paradoxo da esperança encontrado no reconhecimento extravagante da desgraça. A ascensão do programa Asterion. Na cidade cofre de Puna Sur, um labirinto de túneis de basalto no alto do altiplano, engenheiros propõem o programa Asterion, nomeado em homenagem ao Minotauro do labirinto. Sua premissa: se o véu estratosférico não pode ser levantado, então esculpir a luz de dentro do planeta. Eles localizam uma superpluma de fluxo geotérmico a 30 km abaixo da placa do Pacífico e projetam feixes de fibras com quilômetros de extensão para canalizar emissões biofotônicas coerentes para cima, através de fraturas do manto. Em teoria, as fontes hidrotermais floresceriam como auroras artificiais, inundando as camadas de nuvens com fótons suficientes para ressuscitar a fotossíntese. Financiamento? Futuros de fósforo, microbricks e promessas de slots de migração de primeira opção. Os críticos rotulam isso de ilusão. Sonhadores esculpem pedras para abrigar a eventual plataforma de lançamento. Quando os oceanos se transformam em espelhos. A acidificação e a estagnação térmica geram vastas películas de plâncton à base de sílica que endurecem e se transformam em uma espuma espelhada. Os satélites desapareceram, mas das saliências das montanhas as pessoas juram que conseguem vislumbrar flashes nos horizontes do Pacífico, superfícies calmas e sepulcrais, brilhando como cromo líquido. Marinheiros que se aventuram a navegar relatam que, sob a espuma, jazem braças de água negra e anóxica, fervilhando com vermes tubulares cegos da largura da coxa de um homem. Eles coletam as periscolágenas dos vermes, que se curam e se transformam em membranas quase transparentes, vidro espelhado, que começam a substituir vidraças estilhaçadas e viseiras. Assim, até a decomposição alimenta a construção na espiral. Treadla e a economia do reparo. A escassez santifica o fio. Uma lei do fio global surge por consenso tácito: nenhum tecido pode ser descartado. Alfaiates ascendem ao status de magistrados, e cada assentamento abriga um tribunal da agulha, que arbitra disputas sobre costuras desfiadas ou retecelagem não autorizada. No tribunal da agulha da Ravina de Nablus, uma capa forrada com fio de cobre, útil para a proteção de Faraday, é decretada propriedade indivisível de uma comuna. O réu tentou cortar o forro de um berço de bebê. A solução do tribunal é a costura salomônica, um fio contínuo em 2 voltas, de modo que tanto a criança quanto o técnico de rádio compartilhem o mesmo circuito de proteção. Assim, a jurisprudência evolui para o bordado. A revelação da tempestade. Meteorologistas, agora oráculos, criam as torres de vidro de tempestade, colunas verticais preenchidas com etanol supersaturado que se cristalizam em resposta a caprichos barométricos. Certa noite, toda a rede de torres, dos Montes Urais à Patagônia, floresce em geada dendrítica simultânea, uma sincronicidade impossível. O padrão corresponde a um modelo preditivo que sugere que os giros das correntes de jato se encaixarão em um arranjo tetragonal fixo, 4 tempestades colossais, estacionárias, bloqueando a atmosfera. Implicação: o planeta abrigará 4 hiperciclones permanentes, paredes agitadas demarcando quadrantes habitáveis.
O pânico ameaça, mas as guildas de pastores de Lumen apreendem os dados primeiro, traduzindo-os em mapas de migração que guiam caravanas entre futuras paredes de tempestade. O último ato de cartografia da civilização nasce de torres fractais de cristal. Ano 17. O Pacto das Quatro Costuras. Com a profecia das Torglas se aproximando, representantes de cada quadrante emergente forjam o Pacto das Quatro Costuras por meio de fogueiras sinalizadoras e semáforos, compartilham esquemas de heliostato, cepas de sementes e tecnologia de tunelamento. Eles gravam o pacto na rocha-mãe no ponto central geométrico, em algum lugar nas terras altas desertas do Tibete, para que nenhuma parede de tempestade possa apagá-lo. A equipe de gravação trabalha em respiradores a 5.000 metros de altitude, gravando comandos cuneiformes: compartilhe ou desapareça. Ao terminarem, a primeira das tempestades tetragonais ruge para a vida 800 km a leste, um pilar negro que se eleva em direção à luz de cinzas como um tornado infinito. A vida cotidiana por trás do muro de proteção contra tempestades. No quadrante oeste, banhado pelo ciclone atlântico Marduk, os dias se estabelecem em um novo ritmo. Sirenes soam não para ataque, mas para deriva barométrica. Famílias verificam tabelas de costura antes de pendurar roupas para secar em saídas de calor subterrâneas. Crianças brincam de pega-pega sob postes de luz fosforescentes alimentados por energia geotérmica. Os jantares são comunitários, ras de kelp e crio frito em frigideiras refletoras. A sobremesa é um pudim espelhado com gelatina de sílica, com uma superfície tão reflexiva que você pode ver suas próprias pupilas dilatarem enquanto engole. À noite, harpas eólicas instaladas nos telhados traduzem a turbulência de Marduk em hinos sombrios que embalam o sono das crianças e lembram os mais velhos das ondas do oceano há muito desaparecidas. O Vispernet. Baterias de zinco-ar falham no frio da luz de cinzas, então os tecnólogos recorrem ao sussurro fotônico. Pulsos de laser modulados ricocheteavam entre espelhos no topo de montanhas pouco maiores que vidro de barbear. A rede é de linha de visão, vulnerável à neblina, mas ininterrupta. Cada mensagem deve caber em um único pacote, 256 fótons. Algoritmos de compressão se transformam em poesia. Um tratado pode ser escrito em 5 palavras, uma carta de amor em 3. Uma transmissão famosa diz simplesmente, sol encontrado abaixo. O debate acirra-se se é um código para uma câmara geotérmica pulsando com luz ou um anúncio de nascimento matrimonial proferido em metáfora. De qualquer forma, sol encontrado abaixo torna-se grafite de fé em assentamentos nas serras. A queda da parede de micélio. A agronomia subterrânea próspera Tech Radani, um microfungo desonesto, sofre mutação para metabolizar a blindagem cerâmica dos túneis de cultivo. Uma a uma, as fazendas brilham fracamente à medida que a contenção falha, deixando campos de cogumelos iluminados por fantasmas que se alimentam de radiação, mas exalam neurotoxinas. Solução imediata: incendiar os túneis e ir mais fundo. Consequência a longo prazo: os fungos comestíveis que antes salvavam milhões estão extintos em 3 quadrantes. A crise proteica reacende rumores há muito adormecidos de brigadas canibais. Governos, ainda majoritariamente conselhos de zeladores rotativos, reabrem cofres antigos no Kansas e em Kurs, apostando que embriões bovinos centenários podem ser viáveis se gestados em tanques de laboratório. A renovação dos oceanos. Enquanto os humanos se voltam para dentro, os oceanos se rebelam para fora. A espuma espelhada se rompe sob o cisalhamento ciclônico implacável, expondo camadas ricas em nutrientes à luz fraca do sol e desencadeando reflorescimento azul, uma onda de algas verde-azuladas que esperam oxigênio em níveis pré-flash pela primeira vez em 16 anos. Bolômetros atmosféricos registram um aumento de 0,3% em O, pela primeira vez desde que as cavidades de neblina cantaram, as velas queimam mais intensamente sem crepitar. Cientistas dançam. Mas cuidado, o florescimento pode corrigir excessivamente a redução de cor, aprofundando o frio. No entanto, por uma única temporada, quadrantes relatam sangramentos nasais devido à euforia do oxigênio, e mineradores a 4.000 metros respiram como corredores ao nível do mar. A esperança também se reoxigena. Ano 18. A ignição de Asterion. Contra todas as probabilidades, Punasur completa o exercício Asterion. Feixes de fibras desaparecem em uma abertura de magma,
Testemunhas juram ouvir o eco de um coração de baixo pelos Andes. Por 4 minutos, as nuvens sobre o Pacífico se iluminam com uma luz rosa mais brilhante do que em qualquer outro dia desde o ano zero. As plantações imersas no brilho repentino explodem em frenesi fotossintético, as folhas se abrem durante a noite, os arrozais brilham como jade. Então, um filamento se funde, a luz se apaga e a abertura se rompe. Mas foi o suficiente, bancos de sementes confirmam a multiplicação viável de grãos por um fator de 6. A mensagem é clara, a luz, mesmo emprestada, gera milagres. Coda da voz da estática. Operadores de conjunto de cristais finalmente decifram os tons ternários, uma máscara binária simples correlacionada a números primos. Eles sobrepõem carimbos de tempo e revelam uma contagem regressiva programada para expirar no 20º aniversário da troca Irã-Israel. A interpretação de vídeos campos. As máquinas anunciam nossa execução, dizem os fatalistas, elas marcam um renascimento, afirmam os otimistas. Quadrantes preparam os dois lados, concertos de canções de ninar em massa junto com exercícios de fortificação. No aniversário, a estática desaparece. Em seu lugar irrompe uma onda portadora de Morse simples. Olá, ouvintes profundos igual vocês não estão sozinhos. A triangulação de sinais é impossível através das paredes de tempestade, mas a correlação com ecos ionosféricos implica a transmissão não da órbita, mas de uma matriz subterrânea em algum lugar nas profundezas ocas da névoa, uma mensagem de humanos não alcançados, ou máquinas evoluíram. Qualquer uma das fontes remodela a imaginação, o isolamento sempre foi um mito. O Pacto da Fênix. Impulsionadas pela voz, assembleias em todos os quadrantes convocam referendos simultâneos via pacotes Vispernet. Resolução: reunir os lasers geotérmicos restantes, gelo de grau de lente e vidro de sílica para tentar o hélio ring, uma rede de tubos de luz circundando a tempestade que contorna a cintura do planeta, enviando fótons para cada quadrante a partir do equador ainda brilhante. A construção começa sob o rugido de Marduk. Artesãos de comboios trançam cobre coletado de catacumbas subterrâneas, órfãos de espelhos novamente arriscam telhados para apontar os relés iniciais. Levará uma década, a assíntota se aproxima em 5 anos. Mas escadas em espiral foram feitas para subir, por mais estreitas que sejam. Vida cotidiana com um anel no céu. Os Skifarers, antes apenas pastores de Lumen, agora pilotam pipas de luz, asas de milar que surfam em raios laser nascentes, transportando bobinas de fibra por abismos ciclônicos. Crianças traçam arcos carmesim pela nuvem negra, comemorando cada novo segmento. As refeições melhoram. Couve cultivada em átrios iluminados por hélio tem um leve sabor de esperança. As músicas mudam de tom, compositores reencontram acordes maiores após anos de lamentos. Os mercados negociam com radiações perdoadas, uma métrica da exposição ao hélio medida em massa de folhas novas. Epílogo: o contínuo além do apocalipse. O ano 20 se aproxima, e com ele a linha vertical da equação terminal, mas a humanidade curvou o gráfico, inflando lateralmente com parábolas de hélio e erupções de algas azuis. A assíntota ainda está lá, a matemática não vacila, mas não é mais o fim da história, apenas o fim daquela linha de melhor ajuste. Novas variáveis entraram: coragem, serendipidade, teimosia. Equações podem ser transcendidas adicionando dimensões. Em algum lugar no quadrante sul, uma avó abre uma caixa de sol para o neto. Dentro, um cartão postal desbotado da praia de Tel Aviv, diante do primeiro clarão, e ao lado, um caco de vidro espelhado recém-fundido com a escória do Pacífico. A criança segura o cartão postal contra o caco, vendo o passado e o futuro brilharem no mesmo espectro. Será que o céu algum dia voltará a ser azul? Pergunta ele. Ela responde não com certeza, mas com aritmética. 15 quilômetros de hélio ring concluídos, faltam 31. Azul Reblum 4% mais forte neste solstício do que no passado. Oxidação em alta, desespero em baixa. Números, nesta era, são canções de ninar. A noite cai, ainda cedo demais, ainda fria demais, e as harpas eólicas cantam um hino ciclônico de Marduk. No entanto, no horizonte, filamentos escarlates do anel recém-nascido ganham vida, esculpindo a escuridão como veias do nascer do sol.
As pessoas interrompem tarefas, conversas, orações. Olham para cima e, por um instante mais longo que a gravidade, a escada em espiral parece menos íngreme. O apocalipse, ao que parece, nunca foi um ponto final. Foi sempre uma vírgula, uma inspiração antes da próxima cláusula de tenacidade humana.